Segunda Reis, capítulo 4. Amém, irmãos? Diz assim: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Amém. Senhor Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, nesta hora eu quero entrar em tua presença, ó Pai, engrandecer teu santo nome, declarar que digno és tu de toda a honra, de toda a glória, e quero te pedir, eu não sou digno de estar aqui. Te peço, Pai, perdoa, Senhor, meus erros, perdoa, Senhor, minhas falhas, e que neste momento o teu Espírito Santo venha falar, que diminua eu e que o Senhor cresça neste lugar. Fala com cada um aqui, Pai. Nós necessitamos de ouvir a tua palavra, necessitamos de aprender mais e mais contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, fala com cada um, eu te peço. Amém, graças a Deus. Amém, irmão? Irmão, quando nós abrimos a Bíblia em 2 Reis capítulo 4, alguém aí tem a Bíblia com temas antes dos capítulos, antes dos versículos? Nós vamos ver que aí fala também, deixa eu abrir a minha aqui, fala da multiplicação do azeite. Aí lá no verso 8 fala do filho da sunamita que Eliseu faz ressuscitar. Depois fala da comida envenenada que ele torna boa, e fala de uma multiplicação dos pães. Amém? Eu fico pensando o quanto Eliseu aprendeu com Elias, porque tudo isso, você se lembra que Elias fez? Tudo isso Elias havia feito. E Eliseu foi um ótimo aluno. Eliseu aprendeu direitinho como é que devia ser feito, porque tudo que aconteceu, Eliseu foi lá e resolveu da mesma forma. Aquela mulher, ela vem até Eliseu, e Eliseu, ele diz para ela assim: Meu marido, ele fala assim: Diz para mim, o que você tem na tua casa? Eliseu lembrou assim: aquela mulher só tinha um pouquinho de farinha, e falou que ia comer e ia morrer. E Elias falou assim: Não, você vai lá e faz um pão primeiro para mim. E aquela mulher obedeceu. Ele aprendeu algumas coisas que nós temos que aprender. Se nós precisamos de milagre de Deus na nossa vida, nós temos que entender algumas coisas. O que Eliseu havia compreendido é que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Quando eu li esta palavra à tarde, eu fiquei pensando: Senhor, é esta palavra mesmo? E quando eu cheguei na igreja, o primeiro pedido de oração que eu tive, a primeira pessoa que me pediu oração, falava de provisão. Falava que a pessoa estava precisando de provisão, que já não tinha mais quase nem comida.
Eu não sei do que você precisa, mas eu sei que em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. Cada uma. Você se lembra de Pedro e João indo ao templo chamado Formosa? Eles também aprenderam direitinho. Pedro aprendeu quando ele precisava pagar um imposto. Você se lembra dessa passagem? E aí Jesus diz assim para ele: Pedro, vai lá pescar, e o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro da boca dele, e com essa moeda você paga o meu e o teu imposto. Eles não tinham nada, e Jesus de repente diz para Pedro: Pedro, você vai lá e pesca, porque você vai tirar da boca do peixe a moeda para pagar o imposto. É buscar no lugar certo, é ter fé para acreditar no poder de Deus e no que Deus pode fazer. De repente hoje você está aqui desesperado, mas Deus mandou essa palavra dizendo para você: calma aí, porque eu vou suprir na tua vida. Calma aí, porque eu vou fazer acontecer na tua vida. Não importa o que você precise, porque o que é impossível para mim, para você, para Deus é possível. Amém? Pedro chega lá na porta daquele templo e tem um camarada aleijado lá pedindo esmola, e Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta, em o nome de Jesus, levanta e anda. Pedro aprendeu que a pessoa certa para abençoar aquele aleijado é Jesus. E nós temos que aprender algumas coisas com essa passagem, com essa lição. Aquela mulher, ela vai até o profeta, ela não vai até um amigo, ela não vai até um vizinho, ela não vai até um banco, ela não vai até um parente, ela vai até o profeta, o homem de Deus, para dizer para ele assim: olha, meu filho está morrendo, meu marido morreu, e vão pegar meu filho como pagamento. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que quantas vezes nós vamos procurar a bênção de Deus, a provisão de Deus, no lugar errado. Ela foi no lugar certo, ela foi atrás do profeta, o véu já se rasgou, não foi isso que foi ministrado hoje aqui? Você tem toda a liberdade para ir direto ao Senhor Jesus, ter fé e crer e pedir a Ele, e Ele fará. Amém, irmão? Tem que clamar a Ele. Lá em Jeremias diz o que? Clama a mim e responder-te-ei. E o que é que Ele fala? Anunciar-te-ei coisas grandes. Vou fazer para você coisa que você nem sabe, coisa que você nem imagina. É mais ou menos assim. Mas da onde vai vir essa provisão? Você não precisa saber, Deus proverá. Você não precisa saber da onde vem. Da hora que você menos espera, com certeza ela vai chegar, se você falar com Ele. Porque Ele não está com os ouvidos tampados, pelo contrário, Ele está com os ouvidos inclinados, ouvindo o nosso clamor. No momento certo, na hora certa, Ele vai agir, Ele vai fazer. Mas aquela mulher, ela ensina outra coisa. Tem gente que está passando por uma luta tremenda, está passando por uma dificuldade tremenda, e acho que até por isso que o Espírito Santo fez esse mover hoje aqui, e falou: ei, ajoelha e fala com Deus, abre teu coração para Deus. Porque a pessoa está passando por dificuldade, mas ela não tem coragem de falar da sua dificuldade nem para Deus. Irmão, se você falar para Deus o teu problema, Ele vai responder. É bíblico, pastor, é bíblico. Lá em Filipenses também, no capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Não fica ansioso com nada. Está no problema? Está na luta? Não importa, louve. Está na luta? Glorifica. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, porque a prova vai passar, a luta vai terminar.
Ele diz: não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Como? Pela oração e súplica com ação de graças. Eu aprendo com aquela mulher que ela já tinha entendido isso, que, peraí, se eu tenho um problema, eu vou levar o homem de Deus, eu vou levar o meu problema até Deus, e eu sei que Deus vai resolver. Tem um hino antigo que diz assim: vou levar meus problemas para Deus. Eu vou levar meus problemas para Deus, porque Deus pode resolver, porque eu sei que através da oração é que Deus vai agir na minha vida. E o Espírito Santo, ele impulsionou realmente hoje, eu creio, a dizer assim: coloca esse povo para orar, filha, porque passam por luta, passam por dificuldade e não abrem o coração para mim, não choram na minha presença mais. Há quanto tempo? Tem gente aqui que chorou na hora da oração, mas eu gostaria de poder te perguntar: há quanto tempo será que você não chorava mais na presença de Deus? Há quanto tempo será que você chegava na presença de Deus com o coração duro? Porque uma coisa é chegar na presença de Deus e entender e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu não tenho forças para ir adiante, eu não tenho como conseguir lutar mais, e eu sei que a salvação, a solução, ela só vai vir do Senhor. Olha, Senhor, meu coração está tão amargurado, e aí você começa a chorar e a entregar aquilo, e Deus pega a tua lágrima, e Ele lê a tua lágrima. A sua lágrima cai perto de mim, eu só vejo uma lágrima. Deus, naquela lágrima, Ele vê a tua dor, a tua necessidade, o teu sofrimento, o teu amor. Não tenha vergonha de chorar para Deus, não tenha vergonha de abrir seu coração para Deus. Antes as vossas petições sejam em Cristo Jesus, sejam em Deus. Fale com Ele do teu problema. Ele é o único que pode te consolar, que pode te ajudar, que pode resolver o teu problema. Amém? Então eu preciso procurar o lugar certo, eu preciso procurar a pessoa certa, né? Abrir o coração para Deus. E lá no verso 3, o profeta fala o que para ela? Ele diz assim: disse-lhe ele: vai e pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Olha que negócio. Você se lembra de Samuel, do profeta Samuel? O profeta Samuel, ele ainda era criança e ele estava lá no templo com Eli. E Deus falou com ele e ele não entendeu e foi procurar Eli. O senhor me chamou? Não, eu não. 2 vezes, 3 vezes. Espera aí, filho, quem está te chamando é Deus. Quando falar de novo, você responde assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E é por isso que Samuel foi o profeta que foi. É por isso que Deus usou Samuel da maneira que usou. Você quer ser usado por Deus? Você quer ver a solução do teu problema? Você quer ver coisas mudar na tua vida? Então, ouve o que Deus fala. Porque quando o profeta fala alguma coisa, quando o pastor fala alguma coisa e ele fala assim: Deus está entregando uma chave de uma casa própria, todo mundo dá glória a Deus. Agora, quando Deus usa o profeta para falar: ei, te apruma, filho, te conserta, porque o caminho que você tem andado está desagradando ao Senhor. Ah, isso não é comigo. Quando o profeta fala para você assim: olha, Deus está dizendo para você que você vai ter que fazer um sacrifício, vai fazer um jejum e entregar a Ele, porque Ele está pedindo isso. Ah, isso não é comigo. Nós gostamos de ouvir Deus quando fala aquilo que nos agrada, mas quando Deus nos corrige, nós esquecemos que Deus corrige os que Ele ama. Amém, irmão?
Poxa, eu preciso de provisão de Deus, eu preciso de bênção de Deus. Então faz o que Deus está falando. Vou falar uma coisa para você. Eu dei um monte de parafuso para o Valdevino, que tinha um monte de parafuso, prego lá em casa, uns vidrinhos que meu padrasto juntava. E eu peguei alguns daqueles pregos que meu padrasto não usou durante muitos e muitos anos, não serviu nem para ele, nem para ninguém. E quando eu ia pregar, sabe o que acontecia? O prego ou entortava ou chegava até quebrar, de tão velho e enferrujado que estava o prego. De tão velho e enferrujado que estava o prego. Aí Deus, ele diz para a gente assim: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aí eu não semeio, aí eu sou muquirana, aí tudo que eu tenho é para mim, é meu, não dou, não empresto, e aí eu quero colher. Eu não jogo a semente e eu quero colher. Porque quando Deus fala que nós temos que ofertar, aí dói no nosso bolso e no nosso coração também. Quando Deus pede um sacrifício maior, aí já era. Quando o pastor da igreja coloca uma oferta, eu não coloquei 2 ofertas, hein? Eu pedi, falei: irmãos, quando tiver condição, faça uma oferta alçada para a gente fazer o forro. Eu tenho que começar a pedir, porque já faz um mês que eu estou falando sobre isso, até hoje não veio uma oferta alçada. Ninguém apareceu falando assim: ó, eu vou dar R$2 para ajudar a comprar o forro que custa 20 mil. Não tem problema. Você deu R$2, Deus vai te abençoar. Na outra semana você vai voltar e vai falar assim: pastor, eu dei R$2 e Deus me abençoou, essa semana eu vou dar 20. E na outra semana você vai dar 200. E de repente você chega a dar até os 2.000. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu não estou falando para você, não estou pedindo para você vir aqui e me dar 2.000, não. Estou falando para você que as coisas funcionam assim. Eu tenho a vontade de abençoar, eu semeio e Deus começa a multiplicar e eu começo a abençoar mais. Eu não posso ficar guardando aquilo, porque o que aconteceu com os pregos que meu padrasto guardou tanto tempo? Não podia falar: esses pregos estão enferrujando, vou dar um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. Não, ficou lá, quando vai usar quebrou, não prestava mais. Louco, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Amém, irmãos? Eu tenho que ouvir a voz de Deus, e Deus, ele fala assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Ele fala: maior dádiva em dar do que receber. Deus fala assim: abençoa teu irmão, e nós muitas vezes deixamos de abençoar. Ouvir a voz de Deus. Só que tem uma coisa: se eu ouvir, eu tenho que obedecer. Imagina a situação daquela mulher, o credor indo cobrar ela, querendo levar o filho dela. Aquela mulher tinha só uma vasilha de azeite em casa. Aí ela vai falar com o profeta. Aí o profeta, quando ele fala, é a voz de Deus falando com ela, falando com a igreja, falando com você no particular. O profeta, quando fala, não é à toa. Você pode não dar crédito. Às vezes nós não damos crédito para o profeta. Não, não é assim, não, mas não. Mas acontece que quando o profeta fala, pode parecer a maior loucura do mundo, mas vai acontecer. Porque foi a maior loucura do mundo que o profeta falou para aquela mulher. Falou: pega o seu azeite, pede vasilha para os vizinhos e começa a encher. Ela deve ter pensado: o que vai acontecer, irmão? Ela podia ter falado: esse homem é louco, eu só tenho uma, eu vou pedir um monte de vasilha para começar a encher. Mas ela pensou assim: não, esse camarada aí é homem de Deus, se ele está falando, eu vou fazer. Se ele está falando, eu vou fazer. Aí ela começa a encher aquelas vasilhas. Ela obedece o que o profeta fala. Ela obedece a voz de Deus.
E quando isso acontece, o Salmo de número 37 fala assim, ó: confia no Senhor e faz o bem. Para dar certo, tem que fazer o que é certo. Para as coisas darem certo, eu tenho que fazer o que é certo. Certo aonde? Certo diante de Deus. Não certo diante de mim, o que eu penso que é certo, mas o que a Bíblia ensina que é certo, o que Deus ensina que é certo. E às vezes a bênção não vem, por quê? Porque a gente vai aprendendo, Deus vai falando, mas nós não fazemos. Nós até ouvimos a voz de Deus, mas não obedecemos a voz de Deus. Amém, irmão? Vamos passar a obedecer mais o que Deus nos pede, o que Deus quer que nós façamos. Não adianta só ouvir, né? Aí aquela mulher começa a colher aquele azeite, percebe? Ela começa a encher, e em dado momento ela diz assim: ei, quer ver? Ela fala assim: cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, está cheia, lotou, acabou. Então o azeite parou. Quando que o azeite parou, irmão? Quando não tinha mais aonde pôr. Quando não tinha mais aonde pôr. Aquele povo andou no deserto, e enquanto eles não chegaram em Canaã, o maná não parava de vir do céu. Aquele povo andou no deserto, e todos os dias Deus mandava a quantidade certa. Ele falou a Moisés assim: Moisés, fala para o povo que não precisa pegar mais não, pega só o necessário para cada dia, porque amanhã eu vou mandar mais. Aí o povo pegava o que era necessário, no outro dia Deus mandava mais. Amanhã, irmão, Deus vai mandar mais na tua vida, amém? E depois de amanhã Deus vai mandar mais, e depois de amanhã Deus vai mandar mais. E enquanto a promessa que Ele tem com você não se completar, Ele vai mandar para o resto da tua vida, Ele vai cuidar de você. Não tenha medo, Deus proverá na tua vida, seja o que for. Ah, mas eu preciso agora. Mas será que agora é a hora que você precisa mesmo? Ou será que você pensa que precisa agora? Amém, irmão? Quando ela termina, eu acho que quando ela olha para trás, imagina, ela vai enchendo vasilha, aí de repente ela fala assim: me dá mais uma vasilha aí. O menino fala: não tem. Aí ela olha e ela fala assim: nossa, quanto tem de vasilha cheia aqui? Aí ela se dá conta do milagre que Deus fez na vida dela. Se você procurar Deus, que é a pessoa certa, abrir o seu coração para Ele e fizer aquilo que Ele determina que você faça, tenha certeza que a hora que você menos espera, você vai contemplar um milagre tremendo na tua vida. Mas tem que ser dessa forma, não dá para ser de outra, até porque Deus é Deus, e Ele não vai poder me abençoar se eu não obedecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Mas Deus, Ele diz assim: olha, se atentamente ouvides a minha voz e seguides os meus mandamentos, então, quem sabe o então? Então te abençoarei, então eu vou viver contigo, então você vai andar só na bênção. Mas se atentamente ouvides a minha voz e atenderes os meus mandamentos, ele está falando atender, obedecer, ouvir e obedecer. Amém, irmão? Não adianta eu vir na igreja, eu ouço, mas no outro dia eu desobedeço. Eu tenho que vir na igreja, ouvir e obedecer, para que Deus me abençoe. Aqui, pastor.
Atos capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha o que acontece lá em Atos 4. O verso 7 do texto que nós lemos, ele diz assim: veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O que ela fez? Ela voltou ao homem de Deus e ela falou assim: homem de Deus, aconteceu um milagre. O azeite da botija se multiplicou até não ter mais botija. Aconteceu um milagre. Eu fiz como você determinou e um milagre aconteceu na minha vida. Deus precisa fazer milagre para mim e para você? Responde aí. Deus precisa fazer um milagre para mim? Ele não precisa. Ele não precisa. Eu peço, e aí ele pode falar: não sei se vou fazer não. Ah, vou fazer sim, vai. Você está sendo um bom filho, está sendo obediente. Mas Deus não precisa fazer nada para mim. O que Ele devia fazer por mim, Ele já fez. Ele se fez homem e morreu na cruz para pagar um preço para que eu fosse livre. Ele fala lá no livro de Jó assim: quem primeiro me deu para que eu tivesse que restituir? Percebe? Quem primeiro me deu para que eu tivesse que restituir? Mas Ele faz. E por que Ele faz? Por que o cara ele tem um ataque cardíaco e Deus faz um milagre e salva ele? Por que o cara está passando necessidade e na hora que ele fala assim: a comida vai acabar, Deus usa alguém, abençoa e traz provisão e traz comida? Por que na hora que você não vai conseguir pagar a prestação do seu carro que vão tomar, aí Deus vem e entra com providência e você consegue resolver o problema? Por que Deus faz isso? Por que na hora que você diz assim: não tem mais jeito, todas as portas estão fechadas, Deus vem e abre uma porta? Por que Ele faz isso? Porque lá em Atos capítulo 4, versículo 20, fala: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque lá em Isaías diz assim: sereis minhas testemunhas. Sabe por que Deus faz milagre para você? Tem gente que vem na igreja, ora a Deus, abre o coração para Deus, obedece a Deus e não recebe nada. Porque tudo que recebe engole. Quando Deus manda falar, tem que falar. Deus te abençoa, você engole a benção, é só sua. Deus faz um milagre, é só seu, não fala para ninguém. É capaz de chegar em casa e conversar a mulher e marido assim: você viu que Deus fez? Fica quieto, não fala para ninguém não, hein? Porque esse povo tem olho grande. Olho grande não pega a benção que Deus te deu, viu, irmão? Olho grande não vai pegar a benção que Deus te deu. Olho de secar pimenteira, que nem os caras falam aí, não vai secar o que Deus te deu. O que Deus te deu, Ele te deu e é abençoado, e ninguém vai poder tocar. Mas quando Deus opera, eles estão falando lá em Atos assim: eu tenho que testemunhar para a glória de Deus, para edificar a fé do meu irmão. Senão, para que Deus precisa fazer um milagre para mim, irmão? Qual motivo Ele tem para fazer um milagre para mim? Nenhum. Ele não precisa, mas Ele faz. Porque Ele sabe que quando Ele faz, eu chego aqui e conto. Ele sabe que quando eu estou andando por aí, eu posso contar, eu conto. Aí a Amanda, que não quer deixar eu pregar mais, já é a segunda vez que ela faz isso. Ela fica falando. Aí ela diz assim para mim: eu queria dar um testemunho rápido. Eu falei: pode? É testemunho? Pode. Porque o testemunho edifica a fé do irmão. O testemunho vai fortalecer a fé do irmão. Amém, irmão? Deus proverá na sua vida, como foi com aquela viúva. Não importa o que você tem, o pouco que você tem, Ele pode transformar em muito. Ele só quer que você fale com Ele, abra o seu coração e viva um milagre na sua vida. Amém? Em Mateus capítulo 6, verso 25, a palavra ela é bem clara. Ele diz assim: por isso vos digo, é Jesus falando, não sou eu, tá? O texto lá é Jesus quem está falando. Não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Toda vez que eu vejo um passarinho, eu fico pensando nisso. Eu falo, esse bicho não está aí com nada, tem preocupação de nada, só fica voando para lá e para cá, e cantando, e pousa numa árvore, e agora o sol está quente, ele vai para a sombra, agora o sol esfriou, eu vou voar. Não junta nada. Quando ele tem o filhote no ninho, ele pega a comidinha para o filhote, leva, o filhote come, acabou, ele não fica juntando comida lá do lado. E Deus cuida dele. Será que Deus ama mais aquele passarinho do que eu? Não. Jesus não morreu pelo passarinho, Jesus morreu por mim e por você. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode mudar alguma coisa? Por mais que você esteja ansioso, o que você pode fazer? Nada. Então não é melhor largar na mão do Senhor e confiar em Deus e falar, olha Deus, eu sei que o Senhor vai vir com a minha resposta, eu vou continuar seguindo minha vida aqui em paz, e eu sei que o Senhor vai suprir. Acreditar, confiar e deixar na mão de Deus. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansioso? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber. Precisais de tudo, com que havemos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Deus está falando para você hoje assim: você veio aqui com um problema, você veio aqui precisando de uma resposta, você veio aqui precisando de uma solução. Não importa o que você não consegue fazer, não se preocupe com o dia de amanhã, porque Ele está dizendo: eu vou prover na tua vida, eu vou fazer na tua vida. Essa é a mensagem que Deus está nos dando hoje. Ele está dizendo assim: eu sou Deus provedor, eu sou Deus que, na hora que Abraão não tinha mais para onde correr, eu coloquei o cordeiro lá. Eu sou Deus que, quando o povo não tinha por onde fugir, eu abri o mar. Eu sou Deus que cuida dos meus. Deus não vai falhar. Se você crê, o milagre pode chegar amanhã. Eu creio que o meu chegou agora. Eu creio que o meu já chegou. Agora, se você pode crer da mesma forma, tome posse. Saia daqui sabendo que Ele está dizendo assim: não fica inquieto pelo dia de amanhã, não esteja ansioso pelo dia de amanhã. Deus sabe tudo o que você precisa, tudo. Às vezes a gente acha que precisa de algo e nem precisa. Ah, mas eu preciso. Você não precisa, filho. Você não precisa. Você está pensando que precisa, mas você não precisa. Agora, tudo aquilo que nós verdadeiramente precisamos, Deus supre nas nossas vidas. Toma posse. Essa semana Deus proverá na tua vida. Isso é palavra profética. Assim como o profeta falou para aquela mulher: olha, pega lá todos os potes que tiver e vai encher. Agora vende o azeite. Ele estava falando para ela assim: Deus vai vir com provisão na tua vida.
E pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder que Ele me concede na terra sobre este altar desta igreja, eu digo para você: esta semana Deus proverá na sua vida. Deus vai cumprir aquilo que você veio buscar nesta noite, aquilo que esta semana, nesta semana você falou, nesta semana você disse: eu não posso mais esperar, Senhor, apressa-te no meu socorro. Ele ouviu e Ele vai te socorrer. É nesta semana, tua provisão chegou, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, creio e vou ouvir o teu testemunho na próxima semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar.